Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 62 do Enem 2009. Vamos lá? A partir de 1942, então a gente já tem uma data, né? Vamos lá. E estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente, por 10 minutos, no programa Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo é esclarecer os trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho, certo? Então, o programa Hora do Brasil, os programas Hora do Brasil contribuíram para 2 pontos. Então, este programa Hora do Brasil era um programa de rádio, onde o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Vargas falava na rádio uma vez por semana, por 10 minutos. E tinha a intenção, de esclarecer aos trabalhadores acerca das novas leis, das inovações na legislação de proteção ao trabalho, ao trabalhador. Tudo bem? Então, um textinho falando a respeito do programa Hora do Brasil. Então, este programa contribuiu para 2 pontos. Então, nossa alternativa tem que ter uma contribuição do programa Hora do Brasil, certo? Vamos então para as alternativas. Então, contribuiu para conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de luta sindical. Galera, a partir de 1942, é quando ele começa a falar, Gente, o Estado Novo, ele existe desde 1937, certo? E é uma ditadura. Não existe luta sindical, não existe sindicato numa ditadura, tudo bem? Então, os direitos que ele fala, as inovações na legislação, partem do próprio Vargas, do próprio ministro do Trabalho, certo? Não parte de lutas. Existiram lutas sindicais? Claro que existiram. Sim, mas enquanto, digamos, se não existindo, você não estava numa ditadura, tudo bem? Então, o programa Hora do Brasil pode ser para conscientizar os trabalhadores dos seus direitos? Pode ser, mas não que esses direitos foram conquistados pelos trabalhadores. Foi, inclusive, uma imposição do Vargas, tudo bem? Que foi uma coisa positiva para muitos trabalhadores, certo? Então, se nenhuma das alternativas for a ideal, digamos, eu ficaria com a A, tá? Mas eu ainda acho que não é ideal. Vamos para a letra B. Então, os programas contribuíram para promover a autonomia dos grupos sociais, por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Eu concordo que esses programas na rádio existiam linguagem simples e de fácil entendimento, principalmente porque era para a maior parte da população, para os trabalhadores. Mas eu não concordo de jeito nenhum que esse programa ajudou, digamos, a promover uma autonomia, uma independência desses grupos. Quando você escuta uma rádio, um programa de rádio, que é do governo, para falar a respeito dos seus direitos, você não está sendo independente do governo, percebe? Você está sendo super dependente dele. Você está ouvindo o que ele quer dizer. Tudo bem? Então, não é uma autonomia, não contribui para uma autonomia. Contribui para uma dependência, certo? Então, letra B, essa sim, completamente falsa. Letra C. Estimular os movimentos grevistas, que reivindicavam o aprofundamento dos direitos trabalhistas. Essa aqui, um pouco próxima a A. A gente não falou que o Estado Novo não é um período de ditadura? Então, movimento grevista era proibido. Então, esta Hora do Brasil, ela não contribuiu para as greves. Certo? Então, letra C, falsa. A Hora do Brasil não fala justamente o que o governo quer falar? Então, óbvio que uma coisa que é do governo não vai estimular a greve. Tudo bem? Letra D. Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Opa, essa aqui eu acho que está mais certa que a A. Tudo bem? Por quê? Mesmo que você exista você, digamos, está vivendo num período de ditadura, você tem pelo menos por 10 minutos por semana alguém te explicando que existem novas leis
né, de proteção ao trabalhador. Então, por mais que você viva digamos, numa ditadura, A Hora do Brasil, um programa de rádio, ele estimula, ele promove essa ideia de que o Vargas, ele, embora esteja fazendo uma ditadura, ele está fazendo uma ditadura em favor das massas. Ele não está fazendo medidas para os trabalhadores. Tudo bem que, ao mesmo tempo, ele tira medidas para os trabalhadores. Mas, óbvio, no programa Hora do Brasil, ele não vai falar nada negativo ao governo dele. Vai falar tudo que é positivo, certo? Então, se as pessoas, às vezes, só têm esse tipo de comunicação, né, esse tipo de vídeo comunicação para saber das coisas, sempre vai saber coisas positivas sobre o governo. Então, esse programa ajudou a consolidar a imagem do Vargas como um grande protetor das massas. Afinal, ele faz leis de proteção ao trabalho, ao trabalhador, certo? Então, a letra D, para mim, tá bem mais correta que a letra A. Então, já vou fazer X. Vamos ver a letra E. Então, contribuiu para aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores, estimulados pelas palavras do ministro. Como a gente já viu, um período de ditadura, gente, é um período onde discussão política é praticamente proibido, certo? Você é perseguido se você começa a indagar, questionar ou criticar as ações do governo, certo? Então, a Hora do Brasil não contribuiu para aumentar o número de pessoas que discutem sobre a política dos trabalhadores. Tudo bem? Então, letra E, incorreta. A letra correta mesmo é a letra D. Tudo bem? Os programas de rádio na era Vargas foram muito importantes para o quê? Para manter a população positiva em relação ao presidente, embora passasse por um período de ditadura. Tudo bem? Então, é uma questão que exige interpretação, né? Exige a pergunta, né? Inclusive, né? O foco dela de contribuição. Mas, se você não conhece sobre Era Vargas e sobre como existiram inovações nas leis para a proteção do trabalhador, vai ficar difícil responder. Tudo bem? Então, é uma questão que mescla bastante interpretação e conhecimento de história. Tudo bem, galera? Então, bons estudos e até mais!